semanas, bom dia, boa tarde, boa noite, aí onde vocês estiverem, e aproveito para vos cumprimentar e saudações e agradecer aquelas pessoas que têm estado a acompanhar estes vídeos e os que de certa forma estão ocupados com alguns afazeres do trabalho. Os vídeos continuam disponíveis na minha página do Facebook e no YouTube. Portanto, hoje estamos a falar do vídeo número 9, nessa senda de falar sobre questionar, sobre trazer sempre uma questão sobre o 27 de maio de 1977. Portanto, quando se fala dessa data histórica do 27 de maio, desses acontecimentos em que morreu muita gente, em que realmente os números de pessoas que morreram são números elevados. São números, os números, apesar de serem díspares, uns dizerem 20 mil, outros dizerem 30 mil, mas quando já passa dos 1000, são muitos números. E isso nos faz crer que é um bom motivo para a gente sentar como uma família e conversarmos sobre isso. Pois na nossa sociedade hoje nós falamos de reconciliação, falamos de união. Desde 2002 para cá, estamos a proteger uma paz. Mas agora, um dos grandes âmbitos da paz é realmente nós nos reencontrarmos e falarmos daquilo que nos aflige, daquilo que aconteceu a dada altura. Corrigir os erros cometidos ao longo da nossa história é o mais importante. É o importante, se não é imperial. E este episódio e este cenário do 27 de maio devia também se incluir no âmbito da reconciliação nacional. Não só o episódio do 27 de maio, tem muitas outras situações que, à medida que a pessoa vai fazendo os vídeos, vai chegando mais informações de outros episódios, de histórias de sacrifício de vidas humanas, de números exagerados que aconteceu no nosso país e que não se fala. Portanto, todos esses acontecimentos no nosso país, não sei se é por sorte ou se é por azar, não sei como é que eu posso pôr isso, mas tem os atores principais que participaram nesses atos, muitos deles ainda estão em vida. E esse é o objetivo da grande questão. Perguntar, fazer perguntas a todos eles. Portanto, quando se fala do grupo de pessoas que sentou da sua chamada, o povo, segundo Dalila Cabrito, que escreveu o livro Purga em Angola, o povo angolano é que chamou Comissão das Lágrimas. Mas, entretanto, aquele grupo da Comissão de Lágrimas, que existia vários elementos e que muitos deles, já citei aqui, ainda estão em vida. Um deles é o Pepe Tela, o escritor muito bem conhecido, já ganhou vários prêmios em África da literatura, e Pepe Tela também tem uma entrevista da DW. E ele, na entrevista, diz logo de direito que nunca existiu Comissão das Lágrimas. Isto são as palavras do Pepe Tela que contrariam aquilo que está escrito. Pepe Tela esteve presente neste evento. Pepe Tela também foi ministro da Educação durante ao governo de José Eduardo dos Santos. Então, o próprio Pepe Tela sugere que, para melhoria, para que não se especule mais, para a melhoria da nossa história, para que se corrija o que se foi no passado, quem governa é que tem o monopólio dessa história, desse acontecimento. Porque isso aconteceu dentro da família do MPLA. O MPLA é que estava a governar Angola, o MPLA é que estava no poder, e neste sentido, então, seria o MPLA a pôr, segundo o Pepe Tela, a pôr disponível todos os factos dos acontecimentos do 27 de maio para que nós então estudássemos e analisássemos e tirássemos as nossas conclusões, e isso então ia gerar em torno um debate e aí haver muitas desculpas, porque há pessoas aí que os seus nomes vão aparecendo em muitas investigações, em muitos depoimentos, e que realmente são pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, portanto, isto é realmente uma boa oportunidade para nós começarmos a caminhar para um passo
de abertura excessiva no nosso país. Falar daquilo que aconteceu no passado, daquilo que a dada altura levou um número elevado de vida. O exagero foi tanto e foi a família de um determinado partido político, de uma ideologia que levou, que teve o maior número avultado de pessoas que foram então fuzilados, abatidos de uma forma bruta, quando o país estava não há mais de 3 anos de independência. Acontece isso no seio daqueles que lutaram e levou a vida de muitos daqueles que eram só chamados hoje. Muitos dizem que tinham uma forma de pensar diferente, uma forma de pensar para o povo, uma forma diferente. Então é importante que esses libertadores, que essas pessoas que lutaram e deram o melhor de si para a nossa terra e foram abatidos assim, isso realmente é um acontecimento muito importante. Então é importante que a gente falamos disso. E para que não se especule mais, para que nós não fizemos perguntas que vão além e passam aquilo, o próprio partido MPLA, num artigo que publicou em 2016, antes da data do 27 de maio, estava logo a dizer que há pessoas que estão a fazer aproveitamento político sobre a data do 27 de maio, está a haver exagero e está a haver falta de respeito. Para que isso não continue, o MPLA, no nosso país, se nós voltarmos de um recorte histórico até 2002, até aqui, o MPLA, das 4 eleições que nós tivemos, desde essa data da paz, o MPLA ganhou essas 4 eleições. O MPLA formou o governo. E quando aconteceu esse momento histórico do 27 de maio de 1977, a só chamada intentona, o MPLA é que estava no poder. Para que se não se especule mais, quem estava no poder é o MPLA e quem formou o governo é o MPLA. Para que não se especule mais, nós achamos por bem vir aqui dizer ao MPLA que é importante que sente com os filhos da terra e continue e vamos arranjar uma forma de sentar e nos reconciliar e falarmos realmente o que se passou, nos despir de todos aqueles conceitos, sejam de grandeza, sejam medonhos, sejam de complexos, para que nós podemos então, como uma nação, darmos um passo à frente. Porque se não for assim, há abertura para tudo. Abertura para tudo. Aqui as pessoas vão especular, porque as evidências e os factos e até pessoas que participaram dos dois lados estão a falar e cada vez mais e há evidências. E uma delas é essa do Pepetela, que até também na mesma entrevista do Pepetela, que está na DW, que eu já pus aí na página dos arquivos do 27 de maio, Pepetela também diz que não confirma a participação de Luandino Vieira na tal comissão das lágrimas. Pepetela desconfirma isso. Portanto, é muito importante que nós, na nossa sociedade, fizemos isso e que os erros da história devem ser corrigidos por nós. Os erros da nossa história devem ser corrigidos de nós. Portanto, a grande questão de hoje que eu deixo aqui e que vem no âmbito disso tudo, de corrigir aquilo que a gente fez, eu deixo uma grande questão que abre, derivado a todos esses anos de privação. Porque abre-se muitas questões, mas dentre elas a gente se pergunta, será que porque o 27 de maio carrega um dos maiores tabus na nossa sociedade, que é o medo, será que o governo do MPLA aproveita deste medo que limita a vida das pessoas para tirar vantagens, para manter a juventude angolana intacta e não poder dar um passo à frente? Porque o número maior das pessoas que foram mortas no 27 de maio foram jovens. Só para dar um exemplo, Arthur Nunes tinha 27 anos de idade. Foi morto no 27 de maio. David Zé tinha 30 anos de idade. 32. Zé Vanduna estava na mesma carreira. Nito Alves, comandante Barakalov, esses eram todos jovens. Tanto é que
quando dizem um dos momentos em que Agostinho Neto mostrou-se eufórico, para não podiam matar os miúdos. Isso está escrito aí nos livros. Portanto, a grande questão hoje, os reféns, será que os reféns do medo do 27 de maio de 1977 é o governo? Ou será que o governo é o refém do 27 de maio de 1977? Porque se o governo do MPLA, que sempre nos governou, e nós não tivemos outro governo depois da independência, o governo do MPLA tinha que ser capaz de sair e conversar conosco e dizer o que é. Estamos numa era diferente, tem pessoas que pensam diferente no MPLA, pessoas que acompanham as histórias, pessoas que usam a história do mundo, do passado dos outros para poder alavancar, para poder dar mais força na vossa ideologia política, naquilo que é a vossa visão, naquilo que é o vosso crescimento, que é a vossa dimensão. Então é a hora de nós falarmos daquilo que importa, porque senão nós vamos começar sempre a caminhar e a crer que um dos grandes reféns do medo do 27 de maio é o governo de Angola. Gica Tetembo, obrigado. Estarei aqui de volta amanhã.